Eu quero conversar um pouco, dizer coisas que eu tenho passado, que eu tenho pensado. Eu até fiz uma gravação anterior, mas ela não saiu conforme o previsto, né? Ela não saiu conforme o previsto. Eu acho que sempre tem essa dimensão do ideal, do planejado e do real realizado. E é sempre diferente. E quando eu gravei, eu acho que eu falei coisas interessantes, lá dúvidas, questionamentos pessoais, mas o som não ficou bom. Tem essa questão do som, enfim. E é sempre uma coisa ou outra, né? A gente imagina o vídeo e aí tem os passos da produção desse vídeo, né? Porque não é só a gravação em si, você grava, ok, mas você levou em conta o cenário, você levou em conta o modelo das suas lentes, o modelo da sua câmera. Eu estou dentro de casa agora e hoje está um dia muito frio, mas é isso. Às vezes a gente quer falar sobre coisas, a gente quer expor alguma opinião, mas nunca acontece o momento. Então, assim, você faz um vídeo e aí você idealiza aquele vídeo. Quando você vê o seu vídeo, não é bem o que você queria, sabe? Eu tenho essa questão da frustração com o real. E é sempre algum problema, eu acho que é o meu rosto, eu acho que é algo que eu disse, vejo defeitos, ou erros da própria técnica mesmo, né? Como foi feita a gravação de áudio. E aí quando você pensa no cinema ou em qualquer produção mesmo, você vai ter equipe de som. E aí quando você não tem o equipamento de som, claro que o seu áudio vai ficar comprometido. E aí é horroroso, porque aí você tem na sua mente o filme com aquele som específico, e na realidade você tem outro som. Tem um som com chiado, com ruídos, né? Péssimo. Às vezes você não consegue nem se escutar, né? E é isso, a questão da produção mesmo. Porque não é só a edição do vídeo, né? Não é só escolher uma música, não é só fazer esse trabalho, esse quebra-cabeças, né? E ver o que convém, o que não convém, o que fica melhor, mas também essas questões da própria produção, né? Qual é a sua captação de vídeo, sua câmera é de boa qualidade, seu celular tem memória, né? Faz em HD, né? Que é uma diferença. O cinema é HD, né? Agora seu vídeo sem nem de formato sem nem capacidade, 10 megapixels, né? Imagina, 10 megapixels, deve ser 12. E enfim, hoje mais cedo eu tentei fazer um vídeo assim, andando de bicicleta, para mostrar mesmo os lugares que eu passo, quando eu vou tomar sol. E eu esqueci de fazer um lado da rua, porque a rua tem dois lados, né? Tem o sentido para uma avenida e tem da outra avenida. Eu só fui para uma das avenidas, mas eu faço outros caminhos que eu não consegui. No momento da gravação, eu até deixei para lá porque eu estava tomando sol e eu esqueci mesmo. E um desses sentidos passa por outros cenários, né? Outra atmosfera, até outras casas. Eu queria mostrar um pouco isso, de como é. Eu acho que eu fui pela rua da direita, porque na rua da direita você tem muito mais mato. Eu acho que é muito mais chocante para quem é de estados mais urbanizados.
olhar essa capital por dentro de um bairro, assim, é um bairro bem interno mesmo. E é um lugar bem tranquilo, eu acho que no vídeo eu falava sobre isso, de como a cidade é tranquila, de como você consegue assim passear e você quase não encontra ninguém. Claro que dentro do bairro, né? Quando você chega na avenida, no dia de semana, na hora do rush, é diferente, assim, bem mais complicado. Os carros que não respeitam o pedestre, não respeitam os ciclistas, não conseguem atravessar. E é muito carro, né? Nem se compara, é claro, com grandes metrópoles, mas essa é a diferença, né? Às vezes você está numa rua interna de um bairro que mal tem carro, e aí você segue 15 minutos de distância, você chega num lugar que tá cheio de carro. E aí é todo aquele estresse, né? De se atravessar a faixa de pedestre. Porque tem diversos carros que não param. Não param. Sabe-se lá porque não param, né? Porque caso aconteça um acidente, na verdade só você se prejudica. Porque enquanto pedestre ou ciclista, com certeza a pessoa que está dentro do carro não vai se machucar. Agora você cai, capaz da bike entortar em cima de você, entendeu? Então assim, eles não respeitam. E aí fica a pergunta, né? O que eu fiz? O que eu represento ali? Para que a pessoa não me considere um indivíduo que merece um mínimo de respeito e compromisso até com a nossa sociedade, né? Porque não sou eu que estou me prestando ao papel de ser um motorista responsável com carro e documentação. Não sou eu que estou dentro de um carro, né? Ele como numa cadeia de poder, assim, como alguém que realmente pode ferir o próximo, ele tem bem mais responsabilidade. Então, é muito complicado, porque essa é a sociedade que a gente vive, né? Uma sociedade que, na verdade, a pessoa que tem lá o poder simplesmente prefere seguir em frente, ser que atravesse outra hora, né? Isso diz muito sobre a pessoa que está nesse volante, porque eu sou de uma sociedade e de uma geração que tinha um cunho sexista, né, machista muito forte. Então você tinha piadas, por exemplo, com a mulher que dirige, né? Porque mulher não é para dirigir, mulher é para dentro de casa, é para estar dentro de casa, né? Pra você ter uma ideia. E aí a ideia da mulher na direção, né? A mulher dirige mal e todo tipo de preconceito. E na verdade é assim, algumas mulheres não respeitaram o ciclista, né? No caso, quando eu estava de ciclista. Isso é uma questão, porque para mim, em geral, a maioria das pessoas que desrespeitam são sim homens. Só que não para aí, né? Tem uma dimensão cultural. Claro que as razões devem ter sido diferentes, mas não foi só uma pessoa. Então hoje eu, quando estou na rua, eu até deixo os carros passarem. Se precisar, eu dou a volta no carro, eu dou a volta, para não ter o risco de, na hora que eu estiver passando na frente, o carro acelera, para não ter que passar por isso. Porque eles fazem isso. E, pois é, e aí fui passeando de bike, fui passeando de bike e vi umas casas, tem uma casa aqui perto, né? Eu filmei isso. Ela tem uma coruja de argila, mas é uma argila trabalhada no fogo, né? É uma argila mais concreta, daí que ela endurece. A outra argila, mesmo que você deixe ela ao ar livre, ela vai endurecer, ok, né? Ela perde sei lá, evapora a água dela, ela dá uma endurecida. Só que ela, caso chova, ela retorna à forma original, né? De argila maleável. Agora essa outra argila, trabalhada no fogo ou no forno, no calor, a argila que recebe calor, ela ganha outra consistência. E é uma coruja, toda trabalhada, isso é enorme, a coruja você vê de longe. E linda, linda, é uma estátua.
É uma estátua de coruja em cima de um teto. E eu filmei isso, eu vou mostrar no vídeo. Em algum momento vai aparecer essa coruja. E tem também os lírios brancos, que falam que dá para fazer um chá, e é um chá alucinógeno. Só que é um chá ligado assim com espiritualidade, então falam de encontros espirituais, esse tipo de chá, né? E tem na rua. Eu não sei se a planta é correta porque eu não sou especialista e também não sou, nunca fiz isso de um chá, né, com uma planta que se encontra no seu bairro. Não é, não era da minha realidade esse tipo de possibilidade. Nem acontecia esse tipo de possibilidade porque na minha realidade anterior, se tinha uma planta era aquela que nascia em meio ao concreto, né? E ainda ser rasteira. Uma ou outra planta maior, uma árvore dentro de algum muro, né? Dentro de um parque. Então não tinha essa realidade assim, encontrar esse lírio branco. Eu acho que não é lírio branco que fala, é chá de trombeta. Chá de trombeta. Eu não sei nem se eu posso falar sobre isso, porque tem toda essa ideia de mistério, né? Tem também a ideia da proibição mesmo, faz com que no Brasil tudo seja muito ligado a essa noção das permissões. É uma sociedade de permissão. É permitido, né? Caso não seja permitido, quais são as sanções? Então, é uma sociedade de sanção. Além desse fundo cristão, religioso, da culpa, da punição, eu estava falando sobre isso hoje, agora eu lembrei. Mas além disso tudo, é uma sociedade ligada à permissão, ao que é permitido e quem concede a permissão. Então é uma sociedade extremamente hierarquizada, né? Porque alguém concede a permissão para que o outro alguém tenha direitos. Então os direitos não são intrínsecos ao grupo, aos civis, a quem é cidadão. Né? O direito ele é concedido. Concedido enquanto uma permissão, um carimbo. Então pressupõe também uma sociedade extremamente burocratizada. E burocratizada é só mais uma forma de você reafirmar toda essa estrutura de poder, né? E, enfim, eu falava dessa sociedade de culpa cristã, né? Que precisa ser culpa de alguém. É culpa de alguém. Então esse alguém tem que ser ou punido, ou sofrer alguma coisa, e essa pessoa tem que ser responsabilizada, né? Ela tem que ter a culpa de algo e essa culpa tem que ser lançada contra essa pessoa. Então, assim, você joga uma pedra, né? Você precisa acabar com essa questão pessoal lançando a culpa em alguém, em um bode expiatório. E é sempre o outro. O outro é culpado das minhas frustrações, o outro é culpado pelo que eu estou fazendo com ele, né? A culpa no outro. Então, você não só precisa de um bode expiatório para se justificar, para dizer, ah, fiz isso ou fiz aquilo como consequência dos atos do outro, mas você também precisa de alguém para você se legitimar em cima do que o outro representa. Então, assim, o outro é vagabundo. Se o outro é vagabundo é porque eu não sou vagabundo, eu sou responsável, eu sou a pessoa que é ordeira, né? Eu tenho razão, o outro é o vagabundo. Então é uma forma também de você conseguir se livrar de todo aquele peso de quem você é, né? Porque aí você delimita o que você não é através do outro. Só que é o seu espelho, na verdade, porque o que você está apontando é o que está intrinsecamente ligado às suas próprias ansiedades, né? E ansiedades, além do sentido do que te traz ansiedade, mas do que você anseia. Eu acho que a ansiedade nesse sentido de anseio. Então você
fica um pouco preso também. Quais são os seus bodes expiatórios, né? Quem são as pessoas que você precisa punir e por que você precisa punir essas pessoas? O que elas representam para você? O que é tão grave nessas outras pessoas para que elas representem esse outro que você precisa acusar, né? Que é uma acusação. Que essa pessoa precisa sentir culpa pelo que ela fez, né? E você também se culpa. Então, uma sociedade que se culpa pelos erros, que reza e pede perdão pelas coisas que se culpa, não é muito forte. É uma sociedade muito ligada a isso, né? Da culpa pessoal e da culpa dos outros, né? De como os outros são culpados. Agora, quem aplica esse julgamento, né? Quem condena, né? E a partir da condenação, quem pune? Então você vê esses diferentes. Não é uma lógica de distribuição de trabalho, né? Do que cada um vai fazer para chegar a um fim comum, né? Um trabalho comum em prol de todos. É outra lógica, uma lógica de poder, né? De quem decide o que é legítimo ou não e de quem aplica a punição a partir daí. Era isso, né? Eu vi essa planta ali, planta grande, é quase uma árvore. E ela tem. Eu vou mostrar a foto dela também. Eu tirei foto dessa planta. E eu acho sim que é a planta que as pessoas falam dessa viagem espiritual em relação ao mundo dos mortos. Eles falam que é uma planta ligada ao mundo dos mortos, que você tem que estar muito preparado para poder conversar, né, com essas. Porque parece que você tem alucinações com mortos, né, e eles te dizem coisas e tal. Então deve ser muito interessante, né? Mas eu nunca tive coragem, eu nem sabia da existência dessa planta antes. Enfim, enfim. Enfim, virou o tipo, né, da nossa geração. Uma gíria, gíria. Mas é isso. Eu vou tentar mostrar mais ou menos no vídeo essas imagens, essas coisas que tem no caminho. Na rua que eu não mostrei tem um motel, que é literalmente na rua de baixo de casa. Seguindo em frente você chega na outra avenida, né? E é esse o caos, né? O caos. Caos, avenida lotada de carro, e estresse. E o pessoal que tem raiva de ciclista. É muito estranho. É muito estranho. Muito estranho. Porque na verdade deveria. Eu mesmo não gosto muito de disputar a rua com carro, não. Eu sei que isso está ligado, talvez, com uma noção de território, um pouco do machismo aí também, né? Os homens tendem a isso, a essa disputa, então a corrida e respeita meu espaço de ciclista. Mas eu, pessoalmente, não sou muito de brigar por espaço na rua, porque eu acho que minha vida vale mais do que essa disputa de quem manda ou quem é mais importante aqui. Eu acho que se o carro tem tanta pressa, pode passar sim, e passe, sabe? E passe mesmo, passe mesmo. Porque tudo que eu preciso, na verdade, é paz, tranquilidade. Eu não quero me envolver num acidente de trânsito, por exemplo. E acidente de trânsito está muito ligado a tudo isso, né? Porque tem a ver com alcoolismo e, e é isso. As pessoas às vezes não têm muita dimensão, né? Que elas podem realmente causar mal na vida de alguém. E isso vai em todas as esferas, do trânsito a comportamentos agressivos no transporte público, né? Porque é um ambiente de aglomeração e
por natureza, não só a nossa espécie, animais aglomerados tendem a comportamentos de agressividade. Então é isso, né? Uma sociedade muito estressada e você pensa, eu tava falando no vídeo que eu fiz que o áudio ficou muito ruim, por isso eu tô refazendo, né? Refazendo essa sessão de terapia, repensando no que eu pensei naquele momento. E sobre ciclos mesmo, a ideia de ciclos. Então você tem o uso de plantas, né? Certas plantas demandam um crescimento de 4 meses, 5 meses, até elas crescerem e tal, a colheita. E isso é muito cíclico. Só que a gente está ligado a uma lógica de consumo incessante, de uma produção anual, né, todos os anos. E, e é muito diferente, né, da oferta natural. É muito diferente. Claro que a humanidade, enquanto cultura, ela sempre pensou meios de prolongar. Ou você tem a ideia do ciclo como, sei lá, aquelas anedotas, né, bíblicas, assim, de tempos de vacas gordas, tempos de vacas magras. Então, assim, você vê a ideia do ciclo aí. E essa ideia do ciclo é muito diferente da nossa própria noção de progresso. A gente tem uma noção de uma sociedade histórica em direção ao progresso. Então, isso significa que é possível ter crescimento incessante ano após ano em taxas crescentes. Isso não é natural, porque a natureza não existe um crescimento incessante em taxas crescentes. Na natureza você tem tempos cíclicos, então você tem um tempo de vacas gordas, um tempo de vacas magras. E a partir daí você consegue, claro, achar formas de guardar, você guarda, né, o produto natural para que ele seja usado em outros momentos. Então você faz isso com vinho, sistemas de refrigeração. Sistemas de refrigeração não são uma invenção da modernidade. A refrigeração só existe depois que inventaram a geladeira. Isso é mentira, né? E nem sempre a sociedade se pautou por esse progresso técnico a partir dessa eletricidade. Né? E essa noção histórica está muito ligada com o nosso consumo, porque o nosso consumo se baseia na ideia de inovação e progresso, e essa inovação é constante e ela é histórica. Então, ano após ano, você tem um novo modelo. Só que isso, na verdade, é uma ideologia de um consumo de um sistema produtivo específico. Não representa a realidade como ela era e não representa a realidade da própria natureza, que a natureza ela tem isso da produção cíclica. Ela não tem uma produção incessante, de um crescimento sempre constante, né? Não é um crescimento constante, é um crescimento cíclico. Em algum momento, esse sistema ele nem está em crescimento, nem está em expansão, é um crescimento que está em equilíbrio, né? É um equilíbrio ecológico, o nome disso. Então, e tem a cadeia de produção natural onde todas as espécies estão ligadas. Então, se você tem extinção de uma espécie, você tem diversas outras espécies que entram ou também em extinção ou em desequilíbrio. Então, é muito diferente de uma noção de progresso histórico incessante e um crescimento em taxas crescentes, né? É muito diferente. E foram essas questões que eu pautei hoje, quando eu fui passear, fui tomar um sol. E é isso, né? É isso. Então, tchau. Obrigado por quem me ouviu. Não sei quem está aí me ouvindo. Mas é isso, né? Quarentena, 2020.
medo do futuro, da morte, incertezas. E a vida continua, independente da extensão da mudança. Em algum momento existe sim essa regulação que leva anos, né? Acho que vai muito além da perspectiva da vida individual de um organismo que é processado pela própria Terra em menos de 100 anos, 200 anos. O que sobra depois de 300 anos? O que sobra?